Questão número 29. O número de casos de sífilis adquirida por adultos teve salto expressivo no período de 2007 a 2013, no estado de São Paulo. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o número de casos da doença, nesse período, apresentou um aumento de 600%. Se no ano de 2007 o número de casos era 2.700, é correto afirmar que no ano de 2013, após o aumento mencionado, o número de casos passou a ser D. Essa questão é uma pegadinha, tá, gente? Cuidado pra vocês não errarem isso aqui. Preste muita atenção no que eu vou falar com vocês. Olha só, quando eu falo que eu vou aumentar uma coisa, por exemplo, em 10%, suponhamos que eu tenho um número X aqui, eu vou aumentar ele em 10%. É a mesma coisa de eu multiplicar esse número por 110%. Por quê? O número já é 100% de si mesmo, ok? Então, quando eu falo que eu vou aumentar ele em uma porcentagem, eu pego a porcentagem 100%, que é intrínseca da alma, do ser do número, e aumento aquela porcentagem. Então, quando eu quero aumentar algo em 10%, eu multiplico por 110%. Aí, o que acontece aqui, ó? Eu corto 2 zeros aqui e ando 2 casas com a vírgula, ou seja, é o mesmo que multiplicar por 1,1. Se eu falar com você, se eu vou aumentar uma coisa em 100%, por exemplo, eu tenho R$100 e aumentei em 100%. Qual vai ser o resultado disso aí? Rapidinho. Se eu tenho R$100 e vou aumentar 100%, eu vou ficar com R$200. Isso significa o quê? Que eu peguei o valor que eu tinha e multipliquei por 2. Correto? De onde surge esse 2 aqui? Ele surge do 100% que eu já tinha, mais o aumento de 100% que eu falei. Aí a gente conserva o denominador 100 e soma em cima, fica 200%. Então, um aumento de 100% é o mesmo que multiplicar o valor inicial por 200%. Cuidado, tá? Agora, se eu falo assim, eu vou aumentar uma coisa em 200%. Eu já tinha, aumentar 200%. Eu já tinha 100%, certo? Então, eu vou aumentar mais 200%. Ou seja, a minha coisa vai ficar sendo 300%. Então, eu vou multiplicar por 3. Entenderam? Então, se eu falar com você aqui, que eu vou aumentar algo em 600%, é porque eu já tenho 100%, vou aumentar 600%, certo? E vou ficar, portanto, com 700%, que representa 7 vezes o valor daquela coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que eu tinha, que era 2.700, e vou aumentar 600%. Então, eu tenho que multiplicar ele por 7, que vai dar 18.900. Agora, observe uma coisa. Como o número 600%, ele seria o número 6, se eu falar a porcentagem de 600%, é o número 6, certo? Aí, se você multiplicar por 6, vai dar a resposta da letra C, porque eles jamais perderão a oportunidade de mandar você para o buraco, né? Por que eu tenho que multiplicar por 7, então? Porque eu estou falando que eu vou aumentar. Eu já tinha 100%. Eu aumento 6 vezes, então eu estou falando de 7 vezes. Entendeu? Se eu tenho um X e aumento 6x, eu fico com 7x, tem que multiplicar por 7 e não por 6. A coisa que você mais tem que temer numa prova é quando eles colocam a palavra aumento junto de uma porcentagem. Pode ter certeza que vai ter uma resposta correta, obviamente, e vai ter uma que eu chamo de errada certa, que é aquela que mesmo fazendo uma conta, você chega nela. Porque óbvio que eles nunca perdem a oportunidade de querer ferrar com sua vida. That money clip us now.